Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 31, a gente vai ler até o versículo de número 39. E logo em seguida estaremos orando. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se vocês quiserem me ajudar, nós temos aí no telão uma versão. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Vamos começar outra vez? Para que todos possam participar dessa leitura. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todos juntos vamos ler a última parte? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso querido, poderoso Pai celestial, graças nós te damos nessa oportunidade por estar aqui na sua casa. Te louvo pela vida dos teus servos, que após um dia de trabalho, talvez cansativo, mas deixaram seus lares, Senhor, para vir aqui, para adorar e para cultuar a Ti. Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Fala conosco através da Tua palavra. Tu sabes que a nossa alimentação, ou a alimentação da nossa alma, é a Sua palavra. Ajuda-nos em tudo, Senhor, e nos dê a Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento nessa noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos aqui nosso amigo Jonathan Andrade, está ali atrás. O Jonathan, é a primeira vez que ele está aqui. Ontem ele me ligou, né? E hoje está aqui. Disse que vinha e está aqui para glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos querem dizer bem-vindo ao Jonathan. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Jonathan, está na casa de Deus. Sinta-se em liberdade para adorar a esse Deus maravilhoso. Amém? Muito bem, meus amados irmãos, nós temos tomado esse texto bíblico do apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo, quando ele escreveu, né, aos Romanos. E o que a gente pode ver nesse trecho das Escrituras Sagradas, que vai do versículo 31, do capítulo 8, até o verso 39, Paulo está demonstrando que cada cristão, e isso baseado na própria vida dele, cada cristão deve ter estabilidade espiritual. Diga comigo, estabilidade espiritual. Existem crentes que não têm estabilidade. Não têm estabilidade, né? São como folhas levadas para os ventos doutrinários, ventos de doutrina. Uma hora crê numa coisa, outra hora crê na outra. Se alguém chega para eles e balbucia um certo pensamento, eles já acreditam naquilo e já seguem. Se chegam outros e falam outra coisa, eles já crê naquilo e já o seguem. São pessoas volúveis, são pessoas que não têm maturidade. A estabilidade espiritual nos faz ser maturos
Isso demonstra que nós atingimos a nossa maturidade. Diga comigo, maturidade. São pessoas, você sabe que existem, irmãos, pessoas já antigos na fé e que não receberam ainda, não alcançaram, não atingiram ainda a maturidade. Ainda são meninos, como disse o próprio apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele fala o seguinte: eu não vos pude falar, isso ele falando com os cristãos de Coríntios. E é muito interessante que Paulo, quando ele escreve o perfil da igreja de Coríntios, a gente para e pensa, eu gostaria de pertencer a uma igreja dessa. Era uma igreja onde se manifestavam os mais variados dons espirituais. Os mais variados dons espirituais se manifestavam nos crentes de Coríntios. E Paulo, como disse o pastor Rogério Barreto, a despeito de dar esse testemunho da igreja de Coríntios, ele disse o seguinte: eu não vos pude falar como pessoas crescidas, porque vocês ainda são imaturos. Eu não vos pude falar de coisas mais profundas, porque vocês ainda estão nos rudimentos, estão ainda na fase rudimentar. O que é rudimentar? Início. Em outras palavras, não cresceram. E Paulo, então, ele fala com os cristãos de Coríntios a respeito de crescer na fé, atingir a estatura de que possa suportar as dificuldades da vida espiritual. Quando Jesus chama a igreja, quando ele constrói a igreja, quando ele fundamenta a igreja, ele não propôs uma vida fácil para os cristãos, não. Não há uma vida fácil no cristianismo. Haja visto que ele, no capítulo 7 de Mateus, acho que é no capítulo 7 de Mateus, que eu costumo dizer que é a carta magna do reino, né, do império, do reino celestial, ele disse o seguinte: quem quiser vir após mim, eu acho interessante, irmão pastor Mota, que ele disse assim, quem quiser, ele não fica lisonjeando, venha porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, venha por causa disso e disso, venha que você vai receber uma casa nova, venha que você vai receber alguma coisa em troca. Ele diz o seguinte: quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, renúncia. Diga comigo, renúncia. Diga mais forte, renúncia. Para servir ao Senhor, precisa renunciar. Renunciar os seus projetos, renunciar os seus próprios pensamentos, renunciar você mesmo. É preciso renúncia. Renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. Preste atenção nessa expressão. Tome a sua cruz. Eu acho interessante. Não é a cruz que Jesus vai te dar, não. Que Jesus não dá cruz para ninguém. A cruz foi dele. Ele pegou a cruz. Ele foi na cruz para você não precisar de ir lá. Mas ele diz, pegue a cruz, irmãos. A cruz aqui que Jesus está falando é a luta diária. As dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. As coisas que acontecem, o que aparece no nosso caminho para nos impedir. E, além disso, o peso que vem sobre nós. O peso por quê? Porque nós andamos na contramão do mundo. É como se, eu não sei se os irmãos vão me entender, mas eu vou tentar ilustrar. É como se você estivesse enfrentando de peito aberto uma correnteza que estivesse vindo ao seu encontro. Uma avalanche, uma enxurrada que vem, porque é o sistema maligno. João diz que o mundo jaz no maligno, não é assim que a Bíblia diz? João está dizendo que o mundo jaz no maligno. Essa avalanche de sistema corrompido, corrupto e corruptor vem contra a igreja. A igreja é aquela que o mundo está indo para lá, ela vem para cá. Se o mundo virar para cá, a gente vai para lá. A gente exatamente está na contramão do mundo 24 horas por dia. 30 dias ou 31 dias no mês, você jamais
pode conformar com o mundo, mesmo porque isso está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo. A palavra mundo aqui no original, ela é traduzida para século. Não vos conformeis com este século. Com este século, por quê? Porque este século, se eu disser mundo, eu globalizo. Se eu disser mundo, eu digo talvez quase que tudo aquilo que existe, que nós entendemos por mundo. Mas quando eu digo século, é um período de tempo que a terra está nas mãos de Satanás, ou seja, o diabo é o dominador. Jesus disse, o príncipe deste mundo já está se aproximando. O mundo tem um príncipe neste século, e este príncipe é Satanás. Mas a igreja tem o príncipe dos príncipes, que é o Senhor Jesus Cristo, e a gente vai de encontro com o príncipe das trevas, mas não no sentido de encontrá-lo, é de contrapô-lo, porque a igreja é fiel ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo, quando escreve essa passagem aqui para os romanos, ele está querendo dizer para os romanos, os cristãos que estavam em Roma, que todo crente tem que ter uma vida vitoriosa em Cristo. Diga comigo, todo crente precisa ter uma vida vitoriosa em Cristo. Você sabe o que significa uma vida vitoriosa? É uma vida independente das dificuldades. Muito embora a gente sabe que a gente passa por elas, muito embora a gente sabe que não tem como escapar das lutas, não tem como escapar dos problemas, mas uma coisa é certa, juntamente conosco está aquele que é maior do que todos os problemas. Aleluias! Quem é ele? Jesus Cristo. Às vezes vem problema na nossa vida. Às vezes uma certa vez eu perguntei para o Senhor Deus, alguma coisa aconteceu comigo, e eu falei, Deus, eu estou em jejum e oração, e por que é que isso me sobrevém? Por que é que isso me sobrevém? O Espírito Santo falou comigo assim, se você não estivesse em jejum e oração, o que veio seria pior. É interessante nós entendermos, a luta vem, mas não vem luta que você não possa suportar. Aleluias. Não vem dificuldade que você não possa suportar. Eu me lembro que nós estávamos no campo missionário na Ucrânia, a minha esposa saiu juntamente com outro missionário e a sua esposa para ir atender um trabalho, e eu fiquei em casa orando. Não sei o que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas ele mandou eu orar. Eu entrei para dentro do meu quarto e fui orando, orei 1 hora. E eu ia levantar, o Espírito Santo continue orando, ore. Eu orei 2 horas, quando eu senti paz no meu coração, eu levantei da oração. E fiquei esperando a resposta, o que queria acontecer naquela viagem da minha esposa e do outro missionário e a esposa dele. Sabe o que aconteceu? Minha filha caiu do veículo, ela abriu a porta traseira, caiu do veículo, ninguém viu. Mas nada lhe aconteceu. Por quê? Porque o Espírito Santo revela a gente, mostra a gente, conduz a gente para uma vida vitoriosa. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus não vai te abandonar. Muito embora tem hora, meu irmão, pastor Elcio me ligou há poucos dias atrás e disse assim, Télcio, nas horas que a gente está, parece que no fundo do poço, nos momentos que parece que a gente está acabado, é o Senhor Jesus carregando a gente no colo. Tem hora, irmão, que você passa e do outro lado da glória a Deus, não foi você que passou, Ele te conduziu. Ele te conduziu. Você acredita nisso? Paulo está falando de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Ele disse assim, que diremos, pois, a estas coisas? O que a gente vai dizer? Quando Paulo pergunta, que diremos, pois, a estas coisas? Aí ele faz 2 perguntas. Que diremos, pois, a essas coisas? No verso 31. Aí diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa expressão assim, quem será, é desafiante. Ele está exatamente desafiando tudo. Sim ou não? Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem se atreve a vir contra mim? É isso que Paulo está dizendo. Quem é que se atreve a vir contra mim? Claro que Paulo sabe que tudo vem contra a igreja. É claro que, glória a Deus. É claro que o apóstolo Paulo sabe que tudo vem contra nós. Sim ou não? Então por que ele diz o seguinte?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ironicamente, você poderia responder a Paulo: Paulo, tudo. Sim ou não? Ou vocês estão entendendo minha linha de raciocínio? Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, o diabo, o inferno, o mundo, sim ou não? Mas Paulo quer dizer aqui, não para saber quem vem contra, ele está dizendo aqui que todos os que vêm contra é menor do que o Deus que nós servimos. Oh, alabaxurimiai. Pode vir de qualquer situação, em qualquer situação, de qualquer lado, por baixo, por cima, do meio, por trás, na retaguarda, pode vir. Se Deus é por nós, quem é que será? Ninguém será, ninguém conseguirá. Aí mais embaixo ele diz assim, porque nós somos mais do que vencedores. Põe a mão no seu peito e diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muitas vezes, meus amados irmãos, a gente faz assim, não é mecanismo, não. É só para a gente despertar e acordar e dizer: olha, mesmo que você... Você lembra de Davi? Isso é maravilhoso. Você lembra de Davi? Eu não sei em que situação ou circunstância Davi estava, mas o fato é que ele estava pastoreando, ele estava cuidando das suas ovelhas, Existem tantos comentários a respeito disso, todos eles são válidos, mas eu não vou entrar nesses detalhes, só quero mostrar para os irmãos que Davi teve uma certa época, um certo dia, uma certa hora que ele expressa, não é? Ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande, tem uma versão que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Oh, aleluia. Aleluia. Ele diz: eu não temeria. Olha, irmãos, a posição de quem anda na sombra da morte, alguns estudiosos, teólogos, dizem que esse lugar existia na Palestina, aonde ele ia conduzir o seu rebanho, ou onde ia ao encontro de alguma das suas ovelhas que pudesse ter caído ali. Mas ele diz o seguinte: ainda que eu tenha que passar no vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que passar nesse lugar tenebroso, pedreguento, cheio de pedregulho, ainda que eu passe por aqui, eu não temeria. Aí ele diz o porquê que ele não temeria. Exatamente o que Paulo está dizendo aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Davi diz o seguinte: porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluias. Eu acho bonito na expressão de Davi. Ele diz assim: passar pelo vale da sombra da morte, a tua vara. Ele não teme porque a tua vara e o teu cajado me consola. Se a gente for, não é esse o meu projeto, meu propósito aqui, mas se a gente falar sobre a vara e o cajado, as duas funções daquilo que estava na mão do pastor, né? Davi tinha conhecimento de como usar aquele instrumento para conduzir o rebanho, mas ele está falando de um instrumento que não está na mão dele, está na mão de Deus. A tua vara. A tua vara. Irmãos, a vara de Deus não é para te bater, muito embora tenha hora que bata, mas é com amor, bata. O sentido de bater com o cajado é orientar a ovelha, que é um bichinho que por qualquer coisinha se desorienta. Qualquer coisinha, você, pastor não, o pastor sim, se desorienta. Quantas vezes a gente para e olha para o céu e diz: Deus, eu estou desorientado. Help me. Aí ele vem com a vara. Não é para machucar, é para orientar. Dar uma orientação. Você quer ver? Eu vou tentar ilustrar isso aqui. Digamos que você esteja assim um pouco meio desapercebido. E se alguém chega e dá um toque em você, o que vai acontecer? Você vai despertar e vai olhar para onde está vindo aquele toque. Sim ou não? Deus faz isso conosco. Quantas vezes Ele toca conosco, e graças a Deus que o nosso Deus, Ele age como um pastor. Jesus disse nos evangelhos diz assim: eu sou, João capítulo 6, eu sou o quê? O bom pastor, aleluias. É esse pastor que você tem nesta noite. É esse Jesus que é o seu pastor. É esse Jesus que é o nosso pastor. É esse Jesus que vai nos conduzir por uma vida vitoriosa, como disse Paulo escrevendo aos Romanos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que disse Paulo no versículo 36. Paulo está assim se referindo a ele mesmo, aos apóstolos, aqueles que trabalham no Evangelho. Como está escrito:
por amor de ti, somos entregues à morte. Se Paulo falava isso dele mesmo, você imagine o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E não só para perdoar os nossos pecados, mas ele morreu na cruz do Calvário para levar-nos para onde ele está. Foi isso que ele disse em João 14, foi ou não foi? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele falou, eu vou vir, vou voltar outra vez. E vou levar para vocês, para onde eu estiver, vocês também vão estar. Isso é uma vida vitoriosa. Agora, meus amados irmãos, a vida vitoriosa vem de algumas coisas interessantes. Abra a sua Bíblia comigo, ou mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Romanos capítulo 8. Marcos, por favor, coloque aí Romanos capítulo 8, deixa aí colocado aí. O verso 18 do capítulo 8. Olha o que Paulo, a convicção da vida vitoriosa que Paulo demonstra, que Paulo revela, que Paulo expressa, vem de alguns detalhes da vida cristã. Olha o que Paulo diz. Vamos ler junto aí todos? Vocês vão ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que coisa linda, olha que maravilha. Eu tenho para mim, e Paulo era convicto daquilo que ele falava, ele sabia o que ele estava dizendo. Eu tenho para mim que as aflições, diga comigo, aflições. Agora, responda para você mesmo, você sente alguma aflição? Ou você, o pastor Mota riu, você sente alguma aflição? Você acha que ou você nunca passou por aflição? Talvez você seja imune das aflições, né? Não sei, quem sabe o Espírito Santo injetou em você uma dose da vacina celestial, aquela vacina celestial, e você, a partir daquele momento, nunca mais teve aflição. Não é mesmo? Bom, não é verdade, porque o próprio Jesus foi afligido. Sim ou não? Jesus foi afligido. Então a aflição vem em mim, irmão Giovanni. A aflição vem em cada um de nós. Quantos dias, quantas vezes a gente fica afligido? Sim ou não? A mente da gente é tão frágil, eu poderia assim dizer, que às vezes, interessante que o inimigo conhece cada temperamento aqui. Satanás, ele é estudioso, sabia? Inteligentíssimo. Ele conhece o seu perfil. Ele sabe coisas de você que você não sabe. Ele conhece você, eu não vou dizer por dentro, né? Porque ele não tem tanto poder assim. Mas ele tem um poder. Olha, se o psicólogo que vai para uma faculdade, estuda, sabe discernir, te ouve, talvez um psicólogo te ouve, talvez aí 20 minutos, 30 minutos, ele já descreve o seu perfil. Você imagine uma mente sagaz, perspicaz, inteligente como Satanás. Ele vai te estudar, ele vai trabalhar, e muitas vezes ele lança os seus dardos inflamados, é conforme está escrito na carta aos Efésios. Capítulo 6 de Efésios, ele lança os dardos inflamados, e a sagacidade dele, ele lança na mente. É bom que você saiba que existe um bloqueio entre mente e coração. Oh, aleluia. Irmão, Deus está falando aqui nesta noite. Deus está falando. É bom que a gente saiba que existe. Ora, não é tudo aquilo que cai na cabeça, entra na cabeça, que desce para o coração imediatamente, não. Existe um bloqueio, e esse bloqueio é você que domina ele. Oh, aleluias. Você já viu aquela peça isso se usa muito na agricultura manual, caseira, que existia há muitos anos atrás. Às vezes eu estava na casa do meu avô, vinha aquela água descendo assim, entrava numa bica, e ele tinha uma peça de madeira que cercava e mudava a água para lá. Quando ele queria jogar a água para o lado de cá, para molhar o lado de cá, ele puxava. Lembra disso? Quem se lembra disso? Eu me lembro disso. Sou tão velho assim não, mas me lembro. Fazia um desvio. Puxava assim, a água saía para lá. Puxava para lá, a água saía para cá. O meu avô tinha o domínio sobre a água corrente. Deus deu domínio. Irmãos,
aqui, entre o seu coração. Quando eu me falo de coração, por favor, não entenda que eu estou falando do coração, esse músculo que nós temos aqui, que bombeia o nosso sangue. É um sentido figurado. Às vezes a gente põe a mão no coração, mas é sentido figurado. Entra na sua mente, mas a sua mente não é o seu espírito. Entra na sua mente, mas a sua mente não é a sua emoção. Sua mente é o lugar que você processa tudo aquilo que você recebe. Só desce para o homem interior se você abrir a comporta. Não abra a comporta, fecha a comporta e diga: dardos inflamados do maligno aqui não vêm. Oh, aleluias. Dardos inflamados do maligno aqui não vai entrar. Por quê? Porque, para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quantos acreditam nisso? Oh, aleluias, glórias a Deus. Põe aí 1 João, por favor. Primeira carta de João, capítulo de número 3, capítulo 3 da primeira carta de João. O Espírito Santo colocou esse texto no meu coração agora, deixa eu ler esse texto para você. Olha que coisa linda, vai corroborar com o que nós acabamos de ler aqui no versículo 18 de Romanos. Primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo. Eu poderia citar, mas eu quero que você leia comigo. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. Esse texto que eu estou queria ler com todos vocês. Olha aí, vamos lá ler. A gente vai ler até o versículo 3. Vamos lá, 1, 2, 3, quero todo mundo lendo. Sabe por quê? Porque aí você não dorme, né? Aí você não dorme. Vamos lá, mas leia bem forte. 1, 2, 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, Jesus. Verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado aquilo que nós havemos de ser, mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Verso 3, e tudo nele está. Essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Olha para você ver, não é a mesma coisa. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Paulo está dizendo: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo diz assim, e João diz: a glória é que nós seremos semelhantes a Ele. Você quer maior glória do que essa? Você quer maior glória do que essa? Seremos semelhantes ao Filho do Altíssimo. Eu não sei como se processará isso. Eu não sei como será isso, mas uma coisa é certa: não abrir e fechar de olho, não abrir e piscar de olho, a igreja vai dar Deus a este mundo e você vai assumir a forma de semelhança do Filho de Deus, conforme éramos no Éden, antes da queda de Adão, puros. E aí o texto diz: e todo aquele que nele tem o quê? Diga esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Aleluias, glória a Deus. A nossa vida, irmãos, deve ser a cada dia mais na esperança, vivendo de esperança. Olha aqui, o verso 21 do capítulo 8 diz assim, coloca para nós aí, Marcos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 21. Na esperança, olha a vida de esperança. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Na esperança de que, olha que coisa linda. Oh, do cativeiro. Liberdade da glória. Ai, 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 irmãos, isso é demais. Olha como diz a minha versão. Na esperança, aleluias, de que também a mesma criatura, irmãos, é nós aqui, seres criados, a mesma criatura será libertada da
servidão da corrupção ou do cativeiro corrupto para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meu irmão, você será coroado com glória. Você não valoriza, tem muito crente que não valoriza o que Deus deu, a oportunidade que Deus deu. É por isso que Paulo escreve o seguinte: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga assim, nada. Diga nada vai me separar do amor de Cristo. Oh, aleluias. Sabe por que nada vai nos separar do amor de Cristo? Porque Cristo nos amou primeiro. A gente só, aleluia, isso é interessante. A gente só ama a Cristo porque Ele nos amou. E assim mesmo se entregou por nós. E essa entrega foi, diga comigo, a entrega de Cristo foi voluntária e total. Total, voluntária por quê? Porque Ele se entregou-se a si mesmo. Total, porque Ele deu a própria vida. Uau! Eu sou salvo. Eu sou salvo. Você pode repetir isso? Eu sou salvo. Sabe por que você é salvo? É porque Ele se entregou. Vida de vitória. Você tem uma vida de vitória em Cristo Jesus. É por isso que você alcançou essa estabilidade espiritual. Pode vir o que vier. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que nos currais não haja vaca. Produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os campos não produzam mantimento. Todavia, ele bate no peito e diz, não dependo disso, não precisa disso. Todavia, eu me alegrarei, e ele acha essa palavra alegrar está pouco, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Parece que Abacuque estava prevendo a morte sacrificial, substitutiva, única do Filho de Deus para receber a salvação. Porque ele fala de salvação, parece que dentro de um contexto neotestamentário. Irmãos, oh aleluia, o fato de sabermos que nós somos salvos. Se eu dissesse para você nesta noite, e esse não é o nosso objetivo, ou seja, não é a mensagem, mas se eu dissesse para você que o salvo tem, quais os direitos do salvo? Eu não queria falar os direitos do salvo da eternidade, pastor Mota, falar dos direitos do salvo aqui na terra. Olha aqui para mim, se você soubesse na totalidade dos direitos dos salvos aqui na terra, você não passaria um culto sem não dar glória a Deus. Você não passaria um culto sem não adorar ao Senhor. Você não passaria um culto sem não abrir a boca e dizer obrigado, Senhor, em adoração, em louvor, em gratidão, porque aquilo que Deus fez por nós, meus irmãos, ninguém faria. Oh, rabachuri mianda rabachai, aleluias. Quais são as bênçãos? Quais são as vantagens que nós temos de ser salvo? Oh, aleluias. Irmãos, dentre tantas, nós temos aquela de que somos habitação do Espírito Santo. E Ele está aqui nesta noite na sua vida. Penso que você está sentindo a presença dEle. Se você está sentindo a presença dEle, eu queria que você fechasse os seus olhos. Oh, Rabachuri Miaia, feche os seus olhos nesse instante, agradeça a Ele pela presença dEle. Paulo está dizendo, olha, eu tenho por certo as aflições desse tempo presente. Paulo está falando da nossa glorificação, apesar das lutas, das provas. Paulo está falando de o final da carreira. Irmãos, aquele que começa é uma bênção, aquele que vai até o meio é uma bênção, mas aquele que termina é melhor ainda.
Ninguém vai me separar de Cristo, não, irmãos. Não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem nada que vai me separar, porque o começo é bom, o início é bom, o meio é bom, mas o final é que eu vou receber a minha coroa de glória. O galardão está comigo para dar a cada um daqueles que vencerem. Oh, aleluia. Mas tem uma outra coisa que levou Paulo. Tem uma outra coisa que levou Paulo a dizer que essas palavras do versículo 31 até o versículo 39, quando Paulo fala da estabilidade espiritual, da vida vitoriosa em Cristo. Como é que a gente consegue essa vida vitoriosa em Cristo? Em primeiro lugar, o apóstolo falou que nós temos uma vida vitoriosa em Cristo quando a nossa esperança está depositada em Cristo. Né? A nossa esperança está em Cristo. Nós não esperamos, irmãos, no presidente Joe Biden, apesar de ver que ele está lutando para poder fazer alguma coisa aí pela imigração, né? Sim, ok. Nós não esperamos no Jair Bolsonaro, nosso presidente da nossa nação. A gente não espera nos líderes mundiais. A nossa esperança não está em nenhum dos líderes mundiais. Não, a nossa esperança não está no pastor, não está no círculo de oração. A nossa esperança está em Deus. Aleluia. Diga, minha esperança está em Deus. Eu estou achando vocês assim muito calados hoje. Eu não sei, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. A gente, para sentir a presença de Deus, eu sei que não precisa gritar. Alguma coisa está dentro de mim aqui, me enchendo. Oh, aleluias. Eu creio que é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem, ela nos enche. É uma torneira que abre em cima da gente e vai enchendo de quê? De esperança. De esperança. Uma certa vez, eu ainda bem jovem ainda, solteiro, bem novo, na minha adolescência, praticamente, eu estava orando, pedindo ao Senhor, Senhor, me dá uma vida espiritual, me dá graça, me enche, Senhor. Eu era adolescente, Senhor, me enche, eu quero ser usado, eu quero estar na sua presença. E aquela batalha espiritual do bem, buscando a Deus. Uma certa vez, Satanás chegou para mim e disse, para você não tem jeito. Sim, falou. Rasgadamente. Às vezes você pensa assim, eu vou orar, e o diabo vai fugir de mim. Aí é que ele vem. É verdade, não se iluda não. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se prepare para os embates. Quer ser cheio da graça de Deus, se prepare para os embates. Mas fique tranquilo, quem está com você é maior do que ele. Quem está com você é maior do que ele. E eu me lembro que ele chegou para mim e disse assim, rapaz, não tem jeito para você. Não, there is no way. Não tem jeito para você. De repente, o Espírito Santo falou lá no fundo do meu coração, me revela, ou seja, me fez lembrar da Bíblia Sagrada. Quando o texto sagrado diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aí eu falei, Satanás, tu és um mentiroso. Tem jeito para mim, sim. E eu vou prosseguir, porque eu estou indo a ele, ele não vai me lançar fora. Foi ele que disse, de maneira nenhuma. Irmãos, o Senhor não vai te lançar fora. Jesus não vai te abandonar, aleluia. Jesus não vai deixar você de lado, não. Você veio aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, que Jesus não vai te abandonar. Você veio aqui nessa noite e vai sair daqui com essa palavra no seu coração. Jesus não vai te abandonar. Paulo tinha consciência disso, mas Paulo, ele revela uma outra coisa que nos leva a ter uma vida vitoriosa. É exatamente no capítulo 8, do primeiro versículo até o versículo 11. Ele diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há. Ai. Põe para mim aí, Marcos 8, verso 1. Eu quero que toda a igreja leia comigo, por favor. Capítulo 8 de Romanos. Eu já estou encerrando, irmãos. Vamos ler junto, bem alto. 1, 2, 3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coloca o outro versículo, porque essa versão aí é diferente, né? Mas deixa eu completar aqui. Essa versão aí faltou. Os irmãos perceberam que faltou? O texto diz o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aí agora é que vem o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aleluia. Você saiu debaixo de uma lei corrupta
Você saiu debaixo de uma lei que te conduzia e te forçava a viver debaixo do pecado, e a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo está exatamente dizendo: aquele que está em Cristo, diga comigo, aquele que está em Cristo não peca. Fala, abre a boca e diz: aquele que está em Cristo não peca. Mas na verdade pode pecar. Não deve, foi de propósito. Ora, aquele que está em Cristo não deve pecar. Porque se você está em, significa que você está inserido em. E se tem uma coisa que... Isso é interessante. Deixa eu explicar isso melhor. O que é estar em? Você lembra de uma planta de enxerto, sim ou não? Você vai e casca aquela... Você vai numa planta, por exemplo, num pé de manga, você quer, sei lá, vou chutar aqui, eu não sei fazer isso, tá? Mas eu vejo. Você vai num pé de manga e casca e vem com uma vara de uma muda da goiaba e cola ali. Amarra, 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 vai crescer os dois juntos, porque a seiva do pé de manga vai passar para o caule daquele ramo, aquele galho, e vai dar vida, vai crescer, vai crescer. Assim nós somos enxertados, Paulo fala sobre isso, nós somos enxertados em Cristo, né? Oh, aleluia! E quem nos enxertou foi o Espírito Santo. Ele nos colou em Cristo. É uma santidade posicional. Nós somos escolhidos. E nós somos o que somos porque estamos em. Aleluias. Você só é o que é porque você está unido a Ele. Você não era, Ele é, mas você passou a ser quando colou com Ele. Oh, aleluia. O texto bíblico diz que a gente era um jambuzeiro bravo. Sim ou não? Um jambuzeiro bravo. Ele era uma oliveira que produzia, irmãos, oliveira naquela época. Para a gente entender isso, se o tempo não permite, a gente precisava de entrar nas questões comerciais, econômicas do Estado de Israel, daquela parte da Palestina, que um pé de oliveira, aquela oliveira, produzia muito o quê? Muita riqueza, fazia parte da agricultura, da riqueza, do comércio da nação. Mas jambuzeiro, vale nada não, ainda é bravo ainda. Não tinha preço nenhum não. Irmão, você não valia nada, desculpe, eu também não valia não. Ninguém é que valia nada não, irmão. Não, é verdade, não valia nada não. Ninguém vale nada não, irmão. A gente é mal, só pensa mal. A gente é cheio de ciúme, é cheio de picuinha, é cheio de bobiçada, é cheio de preconceito. A gente é assim. Mas uma coisa, ele diz o seguinte: eu vim para que a vida de vocês seja mudada. Vou mudar tudo aí. Só tem um jeito de vocês serem mudados. Onde que vocês estão plantados não dá certo, não. Vem para cá que eu vou colar você em mim. Oh, aleluias. Aleluias. Aí ele pega você e vai assim no seu pezinho, dá um corte. Tum, dá aquele corte. Só que dói as cortadas de Jesus. Viu? Dói. Ele vai dar um corte. Tum, ele vai dar um corte. Mas para ele dar um corte em você, já cortou nele. Eu não sei se você está me entendendo. Ele foi na cruz e cortaram ele. Sabe para quê? Para você encaixar. Aí você cola nele. Daqui a pouquinho você está produzindo fruto. Daqui a pouquinho você está sendo o que é. E é tão interessante isso, essa conexão ilustrativa. Porque o fruto que sai daquilo que foi colado, vai sair o fruto do que ele é. Você está me entendendo? Vai sair o fruto daquilo que foi enxertado. Vai sair aquele fruto. Foi enxertado num outro fruto. Isso fala de dons e ministérios que o Senhor Deus deu para a igreja. Você vai frutificar. Talvez na área que você frutifique, eu não frutifico, porque você dá frutos diferentes. O nosso Deus é múltiplo. Ele te usa de uma maneira, usa o Carlos Mota de outra, usa a Giane de outro, usa o Jonathan do outro, ele usa de... Irmãos, Deus usa. Agora, não é porque você é porque você está nele. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor nessa noite? Oh, aleluia.
Aí Paulo está dizendo aqui para nós, é isso exatamente que o apóstolo está mostrando para nós. Estar em Cristo. Por que devemos estar em Cristo? Diga comigo assim, por que devemos estar em Cristo? Para não pecar. Para não pecar. Quando você está em Cristo, irmãos, amarra. Não sei se você já viu alguém fazer enxerto. Ele cola e amarra até pegar. Agora, depois que pegou, fala com o Espírito Santo, amarra mais. Amarra mais. Amarra mais. Amarra mais. Amarra mais. Me une mais. Amarra mais. Senhor, me ata com teu Espírito. Me ata. Lembra de Davi? Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia, se o teu Espírito sair de mim, acabou. Se o Espírito Santo sair de você, meu filho, acabou. Mas se o Espírito Santo te amarrar, te entrelaçar, você sabe, a palmeira, você lembra da palmeira? Existem vários tipos de palmeira, Quem estuda isso sabe que existem vários tipos. Mas tem uma delas, tem um sentido peculiar. Ela vai descendo as suas raízes, vai descendo, enquanto ela não encontra uma pedra. Quando ela encontra uma pedra, sabe o que ela faz? Ela se enrola naquela pedra, a raiz. Aí se enrolando. E aí, pode vir vento. Vai pegar a copa dela e vai levar no chão. Passou o vento, a raiz faz assim, volta para o seu lugar. Tem crente palmeira aqui, irmão? Tem, não tem? Tem. Venha o que vier. Venha de onde vier. Eu estarei com Cristo Jesus. Glória a Deus. Partindo para o encerramento, e tem muitas outras coisas a falar. Eu poderia falar da luta contra o pecado, com o cristão, como é que você consegue lutar. Lembra quando Paulo diz o seguinte? Paulo diz assim, olha, que diremos, pois, a essas coisas? Permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Todo aquele que foi salvo, já não pode mais brincar com o pecado. Paulo fala sobre isso. Mas Paulo fala o seguinte, ó, ele fala o seguinte, em nós existe uma natureza pecaminosa. Em nós, irmãos, deixa eu dizer, eu já falei isso aqui na igreja e eu vou falar de novo. Falar outra vez porque está bem cabível. Nós aceitamos Jesus como Salvador, recebemos a vida espiritual, mas a vida velha nunca vai sair para longe de nós, viu? Ela sempre vai estar ali, ó. Pastor Silas Muniz, que já dorme no Senhor, Deus revelou para ele que uma velhinha, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, muita gente não ouviu falar, uma velhinha foi levantando perto dele, foi levantando aquela velhinha, levantando, ela ficou dessa altura assim mais ou menos, aí ele perguntou, Deus, que velhinha é essa? Aí Deus falou, isso é a sua velha natureza. Irmãos, essa velhinha natureza, de vez em quando ela quer aparecer, de vez em quando ela quer se manifestar as unhazinhas dela. Sabe o que você faz com ela? Desce, vai para lá, pisa em cima e diga aqui, é nova criatura em Cristo Jesus. Mas diga pela fé. Paulo diz, porque sabemos que a lei é espiritual. Olha, não, coloca esse texto na tela aí, Marcos, por favor. Capítulo 7, versículo 14, e eu encerro aqui. Capítulo 7, versículo 14. Se alguém puder vir aqui cantar um hino, irmãos. Irmã Claudete, dá para louvar o Senhor aqui, irmã Claudete, com um hino que você tiver aí no gatilho. Glória a Deus. Aleluias. Olha o que o texto diz, 7,14. Vamos ler junto? Vamos lá. 1, 2, 3. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas... Não, parece que tem gente aí que não concordou com esse texto de Paulo, não. Paulo, você está mentindo. Paulo, eu não concordo com você, não. Eu nem vou ler isso. Porque teve gente que não leu. Isso aí declara quem você é. É por isso que você correu. Você não leu, então vamos ler de novo. Vamos lá? Porque bem sabemos que a lei é espiritual.
Irmão Ivan, quem falou isso foi Paulo. Não foi um João ninguém, não. Não foi qualquer um, não. Ele disse, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ainda tem gente que bate no peito e se orgulha e acha que é melhor do que os outros. E acha, não, eu sou mais santo, ou não, eu sou isso, eu sou irmão. Aí a figura do ser humano, aí, está aí, ó. Nem eu que estou dizendo, não. Nem eu que estou falando, não. Está aqui, ó. Paulo, o apóstolo foi o que mais escreveu no Novo Testamento. Mais escreveu. Mas olha o verso 15, Marcos, por favor, coloca aí. Olha o que Paulo diz, já estou encerrando. Por que Paulo falou isso? Vendido sob o pecado. Vamos ler junto? Pois o que faço, não o entendo. Mas o que aborreço, é isso que eu faço. Na minha versão diz assim, porque o que eu faço eu não aprovo. Que coisa. Olha para você ver. O que eu faço eu não aprovo. Pois o que quero fazer, isso eu não faço. Mas o que aborreço é o que eu faço. Vamos ver o verso 16. Irmãos, eu estou mostrando o perfil do cristão, o perfil do homem, o perfil nosso. E como é que a gente consegue uma vida de vitória em Cristo. Não pensa você que você é o bambambam, que você é o melhor. Não pensa você que você é espiritual, tanto que não possa vir a pecar. Vigia. Foi Jesus que disse isso. Outra vez eu vos digo, vigiai. Sim ou não? Leia o verso 15. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Em outras palavras, a lei diz, não faça, ela é boa, mas infelizmente eu faço. Agora vamos ler o verso 17. Vamos lá, 1, 2, 3. De maneira que agora já não sou eu que faço. Uau! É o pecado que habita em mim. Esse é o que faz eu fazer o que eu não quero fazer. Lembra que ele falou que no verso 14 que ele é vendido sobre o pecado? Quem está vendido sobre o pecado significa que o pecado está nele, habita nele. Mas vamos continuar, porque Paulo não encerra assim não. Viu? Não encerra assim não. Senão ficaria tudo acabado. Senão, então não tem jeito. Mas vamos com o verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há... E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Uau! Eu não consigo efetuar isso. Ele diz, na minha carne, eu não consigo isso na minha carne. O meu homem natural, eu não sou capaz, eu não tenho possibilidades de vencer. Mas aí ele continua, verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço. Mas quem é que faz? O pecado que habita em mim. Uau! Vamos continuar, porque Paulo não para, é o seguinte. Aí ele diz assim, acho então esta lei em mim. Irmãos, presta atenção. Acho então essa lei em mim. E em mim, na minha versão, está grifado. Está em letras itálicas. Em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha o perfil da carne e da natureza humana. Você está me entendendo? Ou entendendo as Escrituras Sagradas? Mas vamos ao seguinte, vamos continuar. Olha, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei. É a lei do pecado, uma força. Lei é força. Lei é aquilo que você deve obedecer, sim ou não? Olha, outra lei que habita contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Uau! Vamos terminar? Vamos terminar?
Aí Paulo brada essa frase, esse texto que é, né? Isso aí, quantas vezes eu, por exemplo, quantas vezes me pego falando isso aí? Quantas vezes eu me pego falando isso aí, diante das circunstâncias, aí eu me pego falando, miserável homem eu que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você sabe qual que é o corpo da morte? O pecado. Quem me livrará do pecado? Quem é que é capaz de tirar essa desgraça de cima de mim? Lê o verso seguinte. Oh, olha que coisa linda. Olha aí. Vamos ler bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas olha, Deus, o Senhor Jesus Cristo, desceu nessa terra. Aí ele cita, depois dele dizer isso aí, ele disse, a partir de agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não anda mais segundo a carne, não é carne que te manda. E eu fecho aqui a Bíblia e termino, porque dá vontade de continuar pregando aqui, meu irmão. Dá vontade de continuar pregando aqui. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Irmã Claudete, pode adorar o Senhor. Eu vou fazer uma oração, logo após a irmã Claudete vai continuar cantando. E pode soltar o playback dela aí, Marcos, por favor. Nós vamos escolher o dia do seu pé. Oh, Deus, feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Diga nesta noite, Senhor, eu estou certo que todas as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que o Senhor tem. Deus, tenha ministrado a sua palavra nesta noite ao coração da sua igreja, ao meu coração. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua voz. Que a tua mão possa estar estendida sobre cada um de nós. Abençoe a tua igreja, os teus filhos, os teus servos. E derrame sobre o teu povo, Senhor, a tua graça. Pai, dependemos inteiramente de ti. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero também pedir aos teus filhos que vão ofertar e dizimar neste momento. Abençoe de uma maneira toda especial aqueles que com o coração aberto trazem as suas ofertas para a casa do Senhor. Abençoe de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a irmã Claudete vai continuar cantando, você pode se assentar, já que estarão recolhendo. Glória a Deus. E se você orar, Ele ouve, se chama, Ele vem. Glória a Quem Deus. insiste, não desiste, vitória Ele tem. Aleluia. Vitória Ele tem. Não desista, irmão. A luta vem, mas não desista. Deus lhe pediu o próprio filho e Abraão não vai negar, porque ele sabe que das cinzas Deus pode ressuscitar. Aleluia. O inimigo preparou uma forca para glória a Deus. Mardoqueu, mas se enganou, pois nessa forca ele mesmo que morreu, porque Deus muda o cativeiro para livrar o filho seu. Levante essa cabeça, não é hora de parar. Não. Deus manda te dizer que essa prova vai passar. Vai passar. A tempestade já está passando, é tempo de cantar. Vai lutando. Vai lutando. Navegue contra as ondas, o A teu nossa cais é justificação louvo-a-mim. vem pela fé. Esforça-te, anime-se, Aleluia. não pense em desistir. Jesus Se já ressuscitaste está com dizendo Cristo. que o teu descanso Carta aos não Colossenses, é pensai nas coisas que estão em cima e não nas que estão na terra. Hoje Aleluia. separados deste mundo de pecado, ninguém vai tocar em você. Ainda que digas não vou conseguir, Jesus diz, você vai vencer. Sabe por que você vence? Porque Paulo também diz também que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo fala com você assim na sua mente? Não entra aí não. Faz esse negócio não. Não faz isso não. É Ele guiando. É Ele guiando. Sabe por quê, presbítero Valdeci? É Ele que conhece toda a verdade. O diabo sopra mentira, Giovanni, na nossa mente. O diabo sopra mentira, irmã Rosiane, na nossa mente.
Aí o Espírito Santo vem e diz assim, não, passa por aqui. Pensa assim, isso aí não é meu não. Ele guia, ele guia, ele guia. Paulo diz assim, de maneira, irmão, que nós somos devedores. Não a carne para viver segundo a carne, mas ao Espírito para viver segundo o Espírito. Aleluia. Levante essa cabeça, não é hora de parar. Deus manda te dizer que essa prova vai passar. A tempestade já está passando, é tempo de cantar. Oh, glórias a Deus. Navegue contra as ondas do teu cais, é logo Aleluia, aleluia. não pense em desistir. Estabilidade espiritual. Que o teu descanso não é aqui. Põe a mão no seu peito assim, se você puder. Diga, eu sou crente. Fosse separados deste mundo. Diga, eu sou crente. Pecado, ninguém Não, irmão, vai não é manipulação, não estou manipulando você, não. É bom a gente falar que é crente. Você está dizendo para você mesmo, eu sou crente. Jesus, Servo de Deus. Fiel. você vai vencer. Fosse separado olha deste aí. mundo de Você pecado. foi separado desse ninguém mundo de vai pecado. Você é tocar crente. em você. Você é crente. Ainda que digas, não vou conseguir. Estou na contramão do mundo, viu? Estou na contramão do mundo mesmo. Não vai querer o mundo fazer eu virar planeta e eu não vou. Ainda que me matem, estou contra. Você vai vencer. Aleluia. Convicção e maturidade. Identidade. Não é filosófica, é cristã. Querem confundir cristianismo com filosofia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cristianismo é estilo de vida. Filosofia é ideologia. Nós não somos ideológicos. Nós somos práticos. A gente vive. Amém? Se você deixar eu começo de novo. Vamos orar nesse instante, pedir ao Senhor que venha nos abençoar, que Deus venha guardar a sua vida, a nossa vida. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos. Quinta-feira estaremos aqui para o primeiro elo da nossa campanha. Qual é o tema, meu irmão Valdeci? Você lembra do tema? Uau! Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Que tema, hein? Por que clamas a mim? Se o Senhor já determinou a sua vitória, está pedindo mais o quê? Amém? É só pegar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Quinta-feira estaremos aqui. Lembrando os irmãos, lembrando não, né? Avisando também aos irmãos que no domingo que vem estará conosco aqui o nosso pastor presidente, pastor Suimar. Depois eu vou ter que conversar, Giovanni, porque ele está querendo período da escola dominical, hora do culto. No meio do culto ele quer uma reunião com os obreiros. E o negócio vai ficar sério, né? Para a glória do nome do Senhor. Ele vai estar conosco aqui. E na terça-feira também ele estará conosco aqui. Então ele vai estar no domingo, pela manhã, na escola bíblica dominical. Depois vai ter uma reunião com só os obreiros da igreja. E depois o culto. E depois, então, nós vamos ter, na terça-feira também, a presença dele aqui. Eu fiquei muito feliz quando ele falou isso. E só para avisar os irmãos, nós ficarmos sabendo já, adorando ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Suimar Caetano. Amém? Vamos orar. Não sei se tem mais algum aviso. Parece que nesse final de semana também, Congresso Geral em Lowell, né? Congresso Geral em Lowell. Muito bem. Vai ser sábado e sexta e sábado. Sexta e sábado, Congresso Geral dos Jovens na cidade de Lowell. Vamos agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor que venha nos abençoar a cada dia mais. Queria pedir ao pastor Mota para nos levar a Deus em oração, encerrando este culto. Deus, obrigado pela sua bondade, sua misericórdia, pela sua palavra, pela vida da tua igreja, dos seus filhos. Ora baixai de calamassura meaia. Sim, ó Deus, nos ajude. Continua conosco. Amém. Irmão Giovanni, dê a bênção apostólica. Amém. Para encerrar, irmãos, Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.